Fala, lindeza! Bora lá para o nosso exercício do livro A Jornada da Heroína. Como eu falei ontem, ela fala sobre um mito pessoal e que esse mito ele é constituído, né, composto de 4 elementos, né? E esses 4 elementos nós vamos ver aqui, que é o significado, o mapa, a tribo e o lugar. E aí eu comentei com vocês que nós íamos fazer essa interligação, né, essa ligação, essa conexão com o guarda-chuva das funções, as 5 funções que você desempenha. E quanto que isso impacta no seu empreender. Então, bora lá fazer o exercício. Eu vou explicar todo o conteúdo, todo o contexto, para você poder colocar a mão na massa e começar a mudar esse mito. O que é importante? Ela deixa muito claro no livro que a jornada da heroína não é sobre solucionar todas as questões. Não, é você encontrar quem você verdadeiramente é, em essência, para além daqueles condicionamentos que você viveu. O mito pessoal é algo que é construído e evoluído a cada etapa da nossa jornada. São como camadas, é isso que ela traz. Então, nada é excluído. Inclusive, aqui me lembra muito a lei de Bert Hellinger, né? Que é a lei do pertencimento. Tudo e todos têm o direito de pertencer. Todos os elementos da sua história têm o direito de pertencer. Tudo que foi, foi como foi para tornar você quem você é hoje. Então, a gente vai olhar para esse conteúdo com as barreiras baixas, tá? A gente vai olhar por cima do muro, combinado? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, para você poder me acompanhar. Bora lá, então. Olha só, aqui ela fala sobre o mito pessoal. Eu trouxe exatamente o que ela traz no livro. Significado, o desejo de compreender o mundo de uma forma significativa. Todo ser humano ele tem uma necessidade básica, primal, de significados. Todo mundo precisa dar significados. A gente tem essa necessidade e a gente aprende a dar significados ao longo do nosso desenvolvimento. A gente constrói essa visão do significado. O mapa é a busca de um caminho traçado através das sucessivas épocas da vida humana. Aqui traz, como a gente está falando do mito da pessoal e a gente está fazendo uma jornada da heroína, o que acontece? Eu falei ontem para vocês, né, no áudio, sobre quem eram as suas heroínas. Quem era e qual é a parte heróica de você, aquela que você traz. Então, o mapa é esse caminho que foi traçado, que a gente normalmente traça os caminhos com base no que a gente viu, ouviu e sentiu das mulheres do nosso sistema familiar. Então, a gente precisa olhar para esse mapa, se ele está nos levando para o caminho, para aquilo que a gente verdadeiramente quer, ou se a gente está ainda numa fidelidade oculta, numa obediência cega, seguindo os mesmos passos das nossas ancestrais como honra por elas, sabe? Isso nos coloca em caminhos que não são tão agradáveis de se percorrer assim, porque você anula o seu desejo de vida mais genuíno. Mas a gente vai ver isso mais para frente. A tribo é a necessidade de estabelecer segurança em relações gratificantes dentro de uma comunidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade. Unidade de seres, de pessoas, indivíduos, né? Que são, cada um é um. Então, uma comunidade, ela fala aqui sobre ter segurança em relações gratificantes. E, normalmente, a gente olha para os ambientes onde a gente foi inserido como a nossa tribo, a nossa família, né? Eu sou da família de Paula, agora eu sou da família Levi, e assim é. Só que qual é a minha adaptabilidade para eu manter as relações gratificantes que estabeleçam uma segurança naquele ambiente? Muitas vezes a gente acaba também adotando condicionamentos que nos faz sentir pertencentes, mas que nos tiram, nos distanciam daquilo que a gente genuinamente quer. Então é importante você olhar para esse ponto da tribo, tá? E o lugar é o anseio por conhecer o próprio papel na vasta maravilha e mistério do universo. Aqui é muito rico, né, quando ela traz esse ponto do lugar, porque é uma necessidade nata também do ser humano, principalmente de nós mulheres, né? De ter esse questionamento, né? De qual é o meu papel, qual é o meu real papel, para além de ser mãe, para além de ser esposa, para além de ser filha, sabe? Esse desejo da nossa alma de descobrir qual é o nosso lugar no mundo, qual é o legado que eu vou deixar nesse mundo. Uma mulher que empreende, principalmente, ela está nesse lugar, ela está buscando esse lugar de presença, de marcar a sua presença no mundo. Então, esses 4 elementos
compõem o mito pessoal que ela traz lá no livro, tá bom? E aí, o que eu quero trazer para vocês, né? Tem o guarda-chuva das funções, que eu vou relembrar aqui para vocês quais são as funções, a ordem funcional do guarda-chuva. A ordem funcional é você, a relação de você com você mesma. Depois, de esposa, e para quem não é casada, os círculos íntimos, amigos, namorados, tá? Aquelas pessoas que você tem relação estreita, de confiança, de segurança para além da sua família. Depois, o terceiro papel e função é a mãe, ser mãe. E aí, aqui, ou quando você não tem filhos, são os seus projetos, como eu tenho trabalhos voluntários, enfim. Aqui, quando você. Eu tenho filhos, né? Eu tenho 2 filhas adultas. A função mãe já não existe mais para mim. Eu não tenho mais que dar o provento, não tenho mais que trazer a proteção, elas nem moram mais comigo. Então, já é hora de eu olhar para essa função que ela não existe mais e eu posso ocupar parte do meu tempo em projetos sociais, voluntários, enfim, tá? Profissão é a quarta função e a função filha, como filha de um sistema de origem. Meus pais não existem mais, por exemplo, né? Eles já faleceram. Mas eu olho para esse meu papel como irmã, como sobrinha. Como que está a minha relação com a minha origem? Então, aqui a ordem das funções é respeitar as relações nesta ordem. Tanto que, né, eu gosto muito de trazer aquele ensinamento milenar que diz: amai o próximo como a ti mesmo. Primeira relação de amor que precisa ser estabelecida é entre você e você mesmo. E esse é um bloqueio, muitas vezes, porque já vem de encontro com um mito que nós aprendemos lá atrás. Inclusive, eu falei isso no áudio, né? Quantas mulheres são elevadas, são reconhecidas. Ela fala, inclusive, de um reconhecimento financeiro quando elas fazem tudo por todo mundo. Mas e quando você olha para si primeiro? Quando você ama a si própria antes de qualquer outro? Será que você vai ter o mesmo reconhecimento? Nós, com medo de perder esse reconhecimento, a gente acaba se anulando. Isso tem muito a ver com o mito estrutural que a gente tem de ordem pessoal, daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu dentro das relações que a gente viveu lá na nossa primeira infância, tá? Então, essa ordem já é uma coisa disruptiva, né? Essa ordem do guarda-chuva das funções já é algo disruptivo, já é algo desafiador para ser colocado em prática, mas é fundamental e importante para a gente poder fazer as mudanças que a gente verdadeiramente quer naquilo que a gente deseja para a nossa vida. E aí, como que a gente, então, faz isso? Aqui estão a ordem das funções. O que eu quero que você pegue aqui nesse movimento? Aqui é o pilar vertical. O que é vertical? É profundidade. Você vai olhar para a profundidade do seu ser. E aí, você vem de um sistema, você desenvolve uma profissão, você se tornou mãe, você se tornou esposa, você é quem você precisa ser. Então, aqui é o ser. Aqui na dimensão horizontal é o fazer. A gente só vai dar conta de fazer o que precisa ser feito quando eu me identifico, quando eu reconheço quem eu sou. E aí, eu gosto muito de trazer que você é filha única e amada do Criador. Você é, eu sou. Você é única. Não existe outra como você, entende? E aí, quando você entende que você é essa potência criadora, filha do Criador, que pode criar nova todas as coisas, assim como Jesus fez, né? Ele veio nos mostrar como fazer isso. É exatamente você ativando e dando mais ênfase na sua energia de vida. Como que você ativa essa energia de vida? Não tem outra forma abençoada de ativar o seu mais, de alcançar aquilo que você deseja, de ter aquilo que está reservado para você. Não é ter aquilo que você quer, é ter aquilo que o Criador já reservou para você desde a criação, abençoada. Para você ter, acessar aquilo que já é seu, você precisa ativar a sua sexualidade. A gente só ativa a nossa sexualidade quando a gente se reconhece como um ser único. Quando eu tenho estabelecido dentro de mim os meus mitos pessoais. Quando eu tenho estabelecido dentro de mim quais são esses movimentos que eu desejo, sem arrogância, sem julgamento, fazer diferente. Eu não vivo mais à sombra, eu não me sinto pequena diante daquilo que eu quero viver, porque eu aprendi algo lá na minha primeira infância, com as mulheres no meu sistema, entende? Um exemplo prático disso, né? Eu estou trabalhando da minha casa, autônoma. O meu marido provê a casa. Uma das frases que eu mais ouvi na minha vida foi:
estude, não dependa de homem para nada. Eu romper esse padrão e empreender e fazer outros movimentos e não me... hoje, inclusive, na minha caminhada, né? Tô gravando esse vídeo dia 5/4, né? Eu fui fazer uma caminhada e comentei com o Marcel. Eu ouvi a minha mãe dizendo, estude para não precisar lavar banheiro. Como se lavar banheiro não é uma coisa que a gente faz naturalmente. Isso não é menos, entende? Mas era o que ela tinha de consciência, era o que ela tinha de visão do mundo, a partir daquilo que ela viu, ouviu e sentiu da minha avó. A minha avó, ela fugiu, né, lá da cidade do interior, da região de Marília, ela fugiu da relação que era com uma pessoa que bebia. Eu não conheço a história da minha avó. Ela nunca falou um A, nunca falou mal do meu avô. Ela só falou que não aguentava mais o alcoolismo e foi embora. Eu não sei se ela apanhou, eu não sei o que aconteceu. Mas a minha mãe viu, ouviu e sentiu. Minha mãe era uma mulher, ela era mais velha. Então, ela viu esse movimento da mãe dela, que foi um movimento muito disruptivo. Eu tiro o chapéu para minha avó, imagina isso, né? Minha avó já é falecida, minha mãe teria 70 e tantos anos, imagina. Foi muito disruptivo para a época dela. E ela foi para São Paulo. E lá ela foi trabalhar. E olha só, presta atenção. A minha mãe falava para mim, estude para não precisar lavar banheiro. Estude e não dependa de homem. Eu ouvia isso da minha mãe e da minha avó. A minha avó, o sonho dela era ser enfermeira, enfermeira padrão, enfermeira, ela queria ser lá para as alturas da enfermagem, eu não sei os graus, né? Mas ela conseguiu fazer um técnico na época. E ela parou por ali. E ela começou a dar tudo para os filhos. Então, quando eu lembro de bater papo com a minha avó era uma senhora conselheira, né? E aí ela tinha uns conselhos meio mirabolantes. Mas, enfim, o que eu quero trazer? Que ela falava assim, eu falava, por que você não foi, né, ser enfermeira como você queria? Ela falou assim, os estudos eram para os meus filhos não passar pelo que eu passei. Então, quando minha mãe dizia, estuda para não lavar banheiro, ela pode ter visto a própria mãe fazer isso. Então, ela criou um mito pessoal de que mulheres não podem depender de homem. Eu fazer o que eu estou fazendo hoje, ser provida, é uma cura, é um movimento de cura para o meu sistema. E eu vou falar para você que foi desafiador demais para mim. Mas eu olhei para isso que a gente está conversando aqui, tá? Então, como que a gente faz esse movimento da sexualidade? A sexualidade, ela tem 3 funções. Só que você só vai dar conta de cumprir com essas funções quando você se identifica, quando você reconhece a sua real identidade. Então, eu sei quem eu sou. A partir de olhar para a minha história com amorosidade, dar direito de pertencimento a tudo que foi como foi, o que acontece? Eu integro no meu coração quem eu verdadeiramente sou. E aí eu me sinto capaz, potente, suficiente para fazer o movimento da sexualidade. São 3. Primeiro, romper com a família de origem. Eu não preciso mais viver como minha mãe viveu. Eu não preciso mais fazer tudo que meus pais queriam. Eu rompo os laços com a família de origem. Eu corto vínculo infantil. Não é aqui mais o meu lugar de segurança, entende? Então, o primeiro passo é romper o vínculo com a família de origem. Não significa não ter relação. Apenas não ser mais obediente. Segundo passo é construir novas relações. Se a gente olhar para a nossa adolescência, quando a gente está na esfera da escola, lá em movimentos da adolescência, a gente tem tribos. Então a gente se sente pertencente naquele lugar, a gente constrói relações, a gente tem amizades, né? E aí, quando você faz o segundo movimento, é exatamente isso, construir relações para além da família de origem. A terceira função da sexualidade ativada, direcionada para a vida, é a construção. Então, quando eu me sinto inteira de ser quem eu sou, integro a minha história em todos os contextos, no meu coração, e dou o direito de pertencer a tudo que foi como foi, eu consigo ter força para fazer a minha sexualidade gerar a energia de vida que eu preciso para alcançar o lugar que eu almejo. Então, eu sou, eu faço e eu tenho, tá? Esse é o movimento que a gente vai ver aqui agora, colocando a mão na massa. Combinado? Então, vamos lá. Aí a Lena Lindeza, ela perguntou lá no nosso grupo Frutos em Potencial, né? Se você está vendo isso aqui gravado, vai estar no YouTube e você não sabe do que eu estou falando, o link do grupo Frutos em Potencial vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, por onde começar? Por onde eu começo essa mudança? Foi a pergunta que a Lena fez. Pela individuação. O que é individuação? É quando... isso aqui, eu trouxe do livro. A individuação refere-se ao processo permanente de nos tornarmos o ser humano completo que fomos destinados a ser.
ela revela a nossa natureza especial, individual. Tem muitas pessoas que falam assim pra gente, né? Filho de peixe, peixinho é, tal pai, tal filho. Vocês lembram dessas coisas? A fruta não cai muito longe do pé, essa eu falo. A fruta não cai muito longe do pé. Só que dentro da fruta existem sementes para dar árvores e frutos em potencial. A individuação, ela é um processo, olha que ele fala, processo permanente de nos tornarmos o ser humano completos que fomos destinados a ser. E nós temos uma sensação de incompletude. A gente tem muitas vezes um vazio existencial na nossa alma. Por quê? Porque a gente ainda não se reconhece como única. Então, por onde começar é exatamente por esse processo de se reconhecer única, completa com tudo que você já é, com tudo que você tem. Nada, absolutamente nada te falta. Entende? Você é quem você precisa ser para fazer a diferença no mundo. Então, por onde a gente começa? Reconhecendo e percorrendo esse caminho da individuação. E aí a gente vai colocar a mão na massa, tudo bem? Como que vai ser esse exercício? Trouxe o exercício adaptado do livro, né? Para a gente fazer de olho para o guarda-chuva das funções. Por quê? A gente repete padrões de comportamento. É muito passado para pouco presente, né, minha gente? Vamos combinar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e olhar. Eu coloquei aqui estruturas do mito pessoal porque eu imaginei como uma reforma de uma casa. Imagina, não adianta a gente pintar as paredes, pinta ali, coloca um quadro bonito, se você não mexe na infiltração. Tem uma manchinha preta ali da infiltração, aí você não mexe naquela infiltração, você passa uma tinta por cima. O negócio é descascar, olhar, passar o impermeabilizante, para daí você dar uma nova pintura. Então, muitas vezes, para fazer esse movimento de construção, reconstrução, para fazer esse movimento de evolução do nosso mito pessoal, a gente precisa olhar para as estruturas. Então, por isso que eu quis conectar com cada um dos papéis que a gente vive e que a gente viu as mulheres no nosso sistema familiar vivendo. Eu fiz esse exercício, minha gente, eu vou falar. É revelador. É revelador. E aí, a gente vai conseguir ter clareza de muitas coisas que a gente não alcança por uma repetição de padrão, por uma obediência cega, por uma fidelidade oculta, por uma promessa, muitas vezes, que Bert Hellinger chama de pactos infantis, que a gente fez um pacto velado, muitas vezes inconsciente, com a nossa mamãe, com a nossa vovó, entende? Então vamos lá, vamos aos exercícios. Então o que você vai fazer? Para cada um dos papéis, vamos pensar nos 5 principais, mas se você desempenha outros, você faz com cada um dos papéis que você desempenha, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, eu ia falar Nora, mas eu nem desempenho muito o papel de Nora. Eu desempenho o papel de esposa do Marcelo. Ele que é filho do sistema dele. Então, eu não entro muito nesse embate de, sua mãe me ligou pra gente jantar lá. Não, tudo é bola dele, ó. Sua mãe quer conversar sobre lá, vê lá com ela. Ele tem acesso à minha agenda, a nossa agenda é compartilhada. Eu deixo bem separadinho essas coisas. Porque eu tenho uma cliente que fala, minha sogra me ajuda com meus filhos, não sei o quê, e eu sempre tenho que pagar alguma coisa para ela. Aí a gente parou para fazer conta, né? Ela paga as contas de consumo da casa da sogra, paga as despesas do mês, ela é fisioterapeuta e massagista. A sogra vai lá fazer massagem toda santa semana. Falei para ela, vamos somar tudo isso quanto dá. Falei, quanto custa a escola para suas filhas? Se não é essa dívida emocional, mas o que isso tem a ver? Porque ela tem um mito, uma condição, uma construção do mito que ela se minha sogra me ajuda, eu tenho que dar a vida por ela. Ela viu isso em algum lugar, entende? Mas se ela paga uma escola para as 2 filhas, vai custar R$ 700, menos da metade do que ela estava pagando com coisas para a sogra, entende? E isso rompe o vínculo com a família de origem, inclusive, que ali ela estava mais numa desordem funcional ali. Desordem de papéis, né? Funcional, desordem já é disfuncional, né? Estava numa desordem de papéis ali. Mas só para dar um exemplo, tá? Então, vai lembrar de todos os papéis que você desempenha na vida e vai colocar aqui. Então, bora lá. Primeiro, a relação, você com você mesmo. Qual foi o significado que você aprendeu a dar para essa relação de autocuidado, autoamor? Qual foi o significado que você viu que as mulheres do seu sistema fez? Então, aqui, no ponto de cada elemento do mito, você vai olhar para aquilo que você viveu e para aquilo que você viu as mulheres do seu sistema fazendo, como eu vi a minha avó. Qual era o significado de estudo para minha avó e para minha mãe? Era a independência financeira para não depender de homem. Isso era o significado de uma mulher que estudou. Eu ressignifiquei, eu dei um novo significado, entende? Por isso que aqui, ó, escreva o que aprendeu e o que entende como sendo seu desejo mais genuíno, sem julgamentos.
sem julgamento. O mapa, qual foi o caminho que elas percorreram quando eu olho para a relação eu comigo mesma? O mapa da minha mãe, ela era uma mulher super, super, super cuidadosa com ela mesma. Ela estava sempre com o cabelo pintado, ela estava sempre com a unha feita, ela andava toda emperequetada, eu brincava que ela parecia uma árvore de Natal. Ela estava sempre nos trinques, assim, eu não lembro da minha mãe mandando bem. Então, o mapa que ela percorreu era ter definido os finais de semana, era ter definido os acordos lá com meu pai. O que eu aprendi quanto a isso? A valorizar o autocuidado. Então, esse é o movimento que você vai fazer. Como que eu vi que elas se comportavam para pertencer às tribos, para fazer novas conexões, para fortalecer relações? A gente não vai ver só dores, né? Só coisas ruins. A gente vai ver de onde a gente traz a nossa estrutura de mito pessoal. E aí, você vai olhar para esse movimento. Deixa eu interromper aqui. Aí você vai olhar para esse movimento e fazer esse exercício. E vai olhar para aquilo que você deseja fazer de diferente. Mas tem que ser muito genuíno com aquilo que tem no teu coração, sem julgamento. Por exemplo, minha mãe e meu pai, eles tinham um combinado entre eles. Tudo que dizia respeito ao meu irmão, era minha mãe que cuidava. Tudo que dizia respeito à Luana, era meu pai que cuidava. Então, reunião de escola, meu pai que ia. Reunião de escola do meu irmão, era minha mãe que ia. Ah, tem que comprar um tênis novo para a Luana. Quem me pegava no final de semana para ir na loja era meu pai, não era minha mãe. Então, eles tinham essa divisão. Só que eu, Luana, quando criança, eu sentia isso como um abandono. Eu queria a presença da minha mãe. Então, nesse movimento de fazer a estrutura do mito, não estou falando que eu fiz isso aqui agora, né? Porque eu fiz isso já em outras etapas da minha vida. Não estou dando um exemplo aqui de como eu aplicaria essa ferramenta. Eu julgava a minha mãe. Eu era uma mulher extremamente arrogante com relação à minha mãe. Eu fazia assim, ó, o que é ser mãe? Se eu fizesse isso, o que minha mãe faria? Aí vinha uma imagem. Então, eu vou fazer exatamente o oposto. Só que aí, sabe o que aconteceu? Não era o que estava genuinamente no meu coração. Não era. Eu acabei me tornando uma mãe extremamente controladora. Eu marquei presença na vida das minhas filhas de forma muito traumática, violenta, inclusive, de ser abusiva, sabe? De querer controlar, de querer olhar tudo. Eu não dava espaço para elas. Eu colei nelas num nível que eu sufocava. Mas porque eu me senti tão largada pela minha mãe, tipo, ela deu linha na minha pipa, assim, ó, que eu me sentia que ela perdeu de vista, que eu puxei toda a corda para poder ficar colada nas minhas filhas. Então, o meu papel de mãe, eu não fiz o que era genuíno do meu coração. Tem uma coisa que falam por aí, né? Que você eu comecei a falar isso e perdi o da meada. Que falam que você filhinha de peixe, peixinho tal pai, tal filho, essas frases assim, né? Dizem que você é metade do seu pai e metade da sua mãe. Não é essa a realidade. Não é assim. Não no que eu acredito, tá? Não sei o que você acredita do lado daí. Mas não é assim. Você é sim, você veio desta fonte, mas você é seu pai, a sua mãe, as histórias e experiências que você viveu e a sua natureza, primordialmente, a sua essência, seu espírito, que ele é puro. A sua alma, ela é purificada. Você é filha do Criador. Quando Jesus dizia assim, ide e expulsar demônios e curar os doentes, ressuscitar os mortos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós temos esse Santo Espírito infundido em nós. Em nome do Pai, seus pais, aquilo que a gente traz da nossa origem, a gente está olhando mais especificamente para o lado das mulheres do nosso sistema familiar. E não é só a mãe, a avó por parte de mãe, é também olhar para a avó por parte de pai. Ela também é uma mulher que integra o seu sistema. Em nome do pai. Em nome do filho, é toda a sua experiência, tudo que você já viveu na sua pele, na sua própria história, dentro de cada uma das funções que você desempenha na vida. E em nome do Espírito Santo, que é esse Espírito Paráclito, renovador, criador de todas as coisas. Entende o que eu estou dizendo aqui para vocês? Então, esse movimento de fazer essa jornada, essa reconexão com o nosso feminino, é a gente poder integrar o nosso ser nessas três esferas: Pai, Filho e Espírito Santo. Para daí a gente se sentir inteira, um indivíduo único na individuação, para fazer diferença no mundo. Como? Através do nosso servir. É a nossa terceira função da sexualidade. É a construção. É o legado. A gente deixa legado em cada uma das funções que a gente desempenha. Ser mãe é deixar um legado. Ter um negócio é deixar um legado, entende? Então a gente consegue olhar para essa jornada por um processo
processo e que o nosso empreender, a nossa exposição, de deixar a nossa pegada nesse mundo a partir do nosso contribuir dentro da nossa individuação, é isso que vai fazer a diferença no mundo que a gente vive. É isso que vai trazer o canal de acesso àquela abundância que está reservada para você. Então, lindeza, eu desejo do fundo do meu coração que você coloque a mão na massa e comece o seu processo de rever as estruturas e definir o seu mito pessoal, para que você tenha esse senso de significado, de pertencimento na tribo, que você tenha o caminho, o mapa traçado a partir daquilo que você quer para você, genuinamente, e que você encontre o seu lugar no mundo, tá bom? Um beijo grande no seu coração e vejo você qualquer hora.